Ah, já sei. Você é pedagoga e está com dificuldade de incluir a questão das relações raciais no seu plano de aula? Sabe por que isso acontece? Porque nós só aprendemos uma parte da história. E eu estou aqui para quebrar o código do racismo e contar para você a outra parte dessa história. Meu nome é Flávia Gilene e eu ajudo você a desenvolver uma educação antirracista na prática. Mesmo sem entender direito, muita gente já percebeu que nos últimos 20 anos a questão das relações raciais tem sido muito mais comentada. Uma das razões é a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlatas, promovida pela ONU em 2001 na cidade de Durban, na África do Sul. Tá, Flávia, mas o que isso tem a ver com o aumento do debate das questões raciais? Tudo, absolutamente tudo. Fica aqui comigo que você vai começar a compreender essa parte que não nos foi contada. Mas vamos por partes. Primeiro você precisa entender como que aconteceram essas conferências. Depois nós vamos compreender por que para o Brasil isso foi tão importante. Só depois será possível entender por que para o Brasil a terceira conferência foi um divisor de águas. O Brasil é um dos signatários da ONU e desde 1947, a partir do pronunciamento do embaixador da época, Oswaldo Aranha, se tornou tradição que a abertura das assembleias anuais da ONU seja feita por um representante brasileiro. Não se sabe ao certo a origem da tradição, mas existem pelo menos duas hipóteses. Uma é de que, em decorrência da Guerra Fria, o Brasil poderia fazer esse pronunciamento de abertura por ser, na época, um país neutro. A outra é a de que, porque o Brasil ficou fora do Conselho de Segurança da ONU, então recebeu essa honraria como uma espécie de compensação. Logo após sua criação, a ONU mobilizou esforços para suscitar o debate relacionado às questões raciais ao redor do mundo. Um desses esforços foi um estudo aqui no Brasil para compreender por que aparentemente não existiam conflitos raciais aqui. Esta pesquisa foi um importante passo porque demonstrou que no Brasil existe racismo sim e colocou por terra a democracia racial, tornando-a um mito. Outro esforço foi a adoção da Convenção Internacional sobre a Eliminação de toda forma de discriminação e preconceito racial em dezembro de 1965. Com isso, a ONU organizou 3 seminários internacionais sobre o tema. O primeiro foi realizado aqui no Brasil, em Brasília, em 1966. Os outros 2 ocorreram no ano seguinte, em 1967, na Índia e na Zâmbia. O resultado destes 3 seminários foi a instituição da década de ação de combate ao racismo e à discriminação, que foi de 1973 a 1982. E como um resultado prático desta década, saíram as Conferências Mundiais de Combate ao Racismo. As conferências sempre foram realizadas a partir de uma proposta aprovada em assembleia. As 2 primeiras aconteceram em Genebra, na Suíça, em 1978 e 1983. A terceira conferência, a mais importante para nós brasileiros, acontece a partir da proposta encaminhada para a Assembleia Anual em 1997 pelo embaixador José Roberto Lundgren Alves. A dinâmica das conferências acontecia geralmente em 2 espaços. Um espaço oficial, onde estavam as delegações indicadas pelo governo e que tinham mais voz, e o espaço do Fórum das ONGs. Nada impedia também que na delegação oficial fossem incorporados membros das ONGs e da sociedade civil, como aconteceu com a delegação brasileira. Mas antes de acontecer a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, houve muita preparação. 4 conferências regionais em 4 continentes diferentes. Na Europa aconteceu em Estrasburgo, na França. Na Ásia aconteceu em Teherã, no Irã. Na África aconteceu em Dakar, no Senegal. E nas Américas, por incrível que pareça, não foi no Brasil, foi no Chile,
Mais para frente nós vamos entender por que aconteceu no Chile e não no Brasil. Houve ainda 3 conferências preparatórias que aconteceram entre os anos de 2000 e 2001 em Genebra, na Suíça. Como parte desta preparação, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, criou por meio de decreto presidencial o Comitê Nacional para coordenar a preparação e a participação do Brasil na terceira Conferência Mundial. E neste comitê existiam representantes dos 3 poderes de governo, tanto executivo como legislativo e judiciário, e representantes da sociedade civil também, lideranças negras, lideranças dos povos indígenas e lideranças da comunidade LGBTQIA+. Em conversas informais, o presidente na época dizia que esta conferência deveria ser um marco na luta do Brasil e da América Latina contra o racismo e a discriminação. E isso foi extremamente importante, porque pela primeira vez na história, um governo brasileiro reconheceu o Brasil como um país racista. Mas nem tudo são flores. A preparação para a participação desta conferência não foi nada tranquila. Apresentou a dimensão dos conflitos internos, das disputas e principalmente das controvérsias. A realização da Conferência das Américas ter sido realizada no Chile já representava essa grande controvérsia do Brasil, porque um pouquinho antes da assinatura do decreto da Comissão Nacional, quem estava à frente coordenando os trabalhos era a Fundação Palmares. E a Fundação Palmares aparece em sua delegação lá naquelas conferências realizadas em Genebra, conferências de preparação, e simplesmente diz que o Brasil não tinha mais interesse em sediar a Conferência das Américas. Isso caiu como uma bomba. Foi babado, foi uma discussão, foi movimentos, manifestos e muitas outras coisas que foram acontecendo a partir do momento que o Brasil se recusa a sediar. O Brasil é um dos países que tem a maior população negra fora da África e é o segundo país no mundo que tem a maior população negra, só perde para a Nigéria. Então, esta afirmação de que o Brasil não receberia a Conferência Preparatória das Américas gerou um babado gigantesco. E o Chile sediou esta conferência. Mas o mal-estar causado foi tão grande que a presidente da Fundação Palmares na época precisou ser designada para um outro lugar, ela se tornou embaixadora e se tornou presidente da Comunidade dos Países Falantes da Língua Portuguesa, CPLP. Logo em seguida, o presidente assina o decreto e já mantém a Fundação Palmares fora do centro desta coordenação. Quem ficou designado para coordenar foi o secretário nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, que na época era Gilberto Saboia. Então, a partir da criação deste Comitê Nacional de maneira oficial, através do decreto, quem passa a coordenar os trabalhos é o governo federal. Mas apesar de todo o babado acontecido, a conferência realmente se tornou um marco no caminho não apenas do Brasil, mas do mundo, porque a secretária-geral da conferência, Mary Robson, compartilhou com os participantes a diferença da terceira conferência para as outras 2 anteriores. As 2 anteriores marcaram o fim de um ciclo. A terceira conferência não. A terceira conferência trouxe os desdobramentos e as novas atuações do racismo, imputando para as pessoas que participaram dele novos enfrentamentos e atitudes de planejamento com ações. E estas posturas novas do racismo deveriam ser enfrentadas por todas as pessoas que constituem a luta antirracista, não apenas no Brasil, mas sobretudo no mundo. A representante também das relações exteriores da África, a ministra das Relações Exteriores na África, comparou a terceira conferência como um nascimento em um parto difícil. A conclusão da terceira conferência foi que o racismo estava sobre uma nova roupagem sobre todo o mundo, e isso foi em 2001. A ideia era que o racismo, após o término da Segunda Guerra Mundial,
fosse decaindo, fosse sendo minimizado. E não foi isso que se constatou na terceira conferência. O que se constatou é que o racismo está latente em todo o mundo. Desse modo, a terceira conferência é reconhecida em seu programa de ação como um momento ímpar, uma oportunidade histórica que tornou este documento, a declaração final da conferência, é um documento super importante a ser considerado na adoção de medidas efetivas a níveis nacionais, regionais e internacionais de combate ao racismo. E como ficou o Brasil neste fim de conferência? Entidades brasileiras se unem num processo pós-Durban em prol de debates e reflexões sobre aquilo tudo que aconteceu e com a responsabilidade da Agência Brasileira de Cooperação, fizeram um grupo interministerial e interinstitucional e montaram o que foi chamado na época de Programa de Combate ao Racismo Institucional. Este programa de combate ao racismo institucional funcionou principalmente na Bahia e no Pernambuco. Algumas escolas e algumas instituições da Bahia e algumas escolas, principalmente as escolas da Prefeitura do Recife, fizeram parte da discussão e da implementação deste programa de combate ao racismo institucional nas prefeituras de Salvador e de Recife. O combate e, sobretudo, a prevenção do racismo institucional foram considerados pontos fundamentais e essas instituições de Salvador e de Recife puderam idealizar, dentro de um ambiente favorável, a implementação de políticas racialmente equitativas. No sentido ainda de uma implementação completa da Declaração e do Programa de Durban, a ONU, em dezembro de 2013, se reúne e aprova a Década Internacional dos Povos Afrodescendentes, que teve seu início em 1º de janeiro de 2015 e seu término será em 31 de dezembro de 2024. O tema da década é Povos Afrodescendentes, Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. E foi durante a abertura do Festival da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha em Brasília que o governo brasileiro, representado pela ministra da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, CEPIR, que era Nilma Lino Gomes, juntamente com o secretário residente do Sistema Nacional da ONU no Brasil, Jorge Chedick, lançam oficialmente a Década Internacional dos Povos Afrodescendentes. Existem muitas outras ações que foram benéficas para o Brasil, resultantes da terceira conferência de combate ao racismo, que foi a própria CEPIR, a instituição da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Logo em seguida foi a Lei 10.639, torna obrigatória a História da África e História e Cultura Afro-Brasileira. Essa lei foi alterada anos depois pela Lei 11.645, que torna obrigatório o ensino nos currículos da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Outra lei muito importante foi a Lei de Ações Afirmativas à entrada nas universidades, que é a Lei 12.711 de 2012.